Considerado por muitos como uma das maiores obras da história do hip hop, The Blueprint representou um ponto de virada na carreira de Jay-Z e ajudou a definir o som do rap nos anos 2000. Com produções de nomes como Kanye West, Just Blaze e Bink, o álbum consolidou Jay-Z no topo da indústria e se tornaria uma referência para toda uma geração de artistas. Mas o destino reservou uma coincidência impossível de ignorar. Em 11 de setembro de 2001, enquanto os Estados Unidos eram abalados pelos ataques às Torres Gêmeas, The Blueprint chegava às lojas. A tragédia ofuscou o lançamento naquele primeiro momento, mas com o passar dos anos, o disco se estabeleceria como um dos trabalhos mais influentes e celebrados da história do gênero. Ei yo, aqui é o Estilo Livre Biggs, minhas redes sociais estão logo abaixo, assim como as redes sociais do Ei Yo Raps. E rapaziada, tá sendo meio difícil manter o canal ativo, a monetização vocês sabem que é baixa, então eu gostaria de pedir uma colaboração. Se você curte o Ei Yo, qualquer R$1 que seja, ele é bem-vindo. Vou deixar o QR Code do LivePix na tela, é só apontar a câmera. Eu vou também deixar o link, que é só clicar e você vai ser direcionado ao LivePix e é só copiar o código Pix. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. No início dos anos 2000, Jay-Z colhia os frutos de The Dynasty, Roc La Familia. O que poucos sabiam era que aquele projeto nasceu para ser uma vitrine coletiva da Roc-A-Fella Records. Foi a pressão comercial da Def Jam Recordings que mudou o jogo. Com o nome de Jay-Z na capa do disco, ele seria muito mais fácil de ser vendido. Quando hits como I Just Wanna Love You ganharam forma, o álbum virou um trabalho solo de fato, embora ainda carregasse aquela forte energia de reunião de condomínio com os rimadores da banca. Mas para o seu próximo passo, The Blueprint, a estratégia mudou drasticamente. Jay-Z se isolou. Eminem seria o único convidado oficialmente creditado no álbum. Jay-Z vivia um momento de pura catarse artística. Relatos de estúdio apontam que o esqueleto do álbum foi erguido em impressionantes 14 dias, além de 9 das faixas terem ganhado vida em um estalo de 40 a 72 horas, com Jay-Z cuspindo seus versos direto no microfone em takes únicos. Enquanto a mente do rapper operava em um ritmo industrial, sua vida pessoal estava prestes a colapsar fora do estúdio. Ele era o titã do rap, transformava a Rocawear em um império de streetwear e comandava uma das maiores gravadoras do planeta. Ao mesmo tempo, via a sombra da prisão se aproximar, após ter sido detido por porte ilegal de arma, perto de uma boate em Nova York, em abril de 2001. Como se não bastasse, os tribunais cobravam a conta de outra confusão, uma briga que ocorreu em 99 com o produtor Lance Rivera, acusado por Jay-Z de vazar o álbum Volume 3, Life and Times of S. Carter. Pelo episódio com o Rivera, o rapper fechou um acordo, declarou-se culpado por agressão leve e levou 3 anos de condicional. Um alívio, considerando que o processo do porte de arma ainda ameaçava trancafiá-lo por muito tempo. Mais tarde, o segurança do rapper assumiu a bronca do porte de arma, livrando o chefe da acusação. Sobre a agressão a Rivera, o mistério permanece até hoje. O próprio Lance Rivera e seu até então rival Nas sugeriram em momentos diferentes que o soco não partiu de Jay-Z. Fato é que toda essa tensão jurídica alimentou a mística e a expectativa em torno de The Blueprint. O primeiro ato dessa nova era veio em junho de 2001, quando ele subiu ao palco do primeiro BET Awards para cantar ISO, H-O-V-A. A lendária performance entrou para a história e jogou o single direto para o top 10 da Billboard Hot 100, mas o checkmate viria uma semana depois. No palco do lendário festival Summer Jam de 2001, Jay-Z apresentou ao mundo a Visceral Takeover. Ali, ele disparava rimas contra Nas e Mobb Deep, reescrevendo as regras do jogo e alterando permanentemente a história do hip hop. Back in '88, you was a ballerina. I got the picture, I seen you.
Durante o bombástico show no Summer Jam, Jay-Z projetou no telão uma foto de infância de Prodigy, do Mobb Deep, fantasiado de Michael Jackson. O registro constrangedor vinha do Bernie C. Johnson Cultural Arts Center, a escola de dança da avó de Prodigy, no Queens. Por anos, o boato nos bastidores era de que a cantora Ashanti, que também estudou lá e brilhava na Murder, Inc., gravadora do aliado de Jay-Z, Irv Gotti, teria sido a espiã que conseguiu a imagem. Para elevar o nível do espetáculo a um patamar insuperável, Jay-Z chocou o mundo ao trazer o próprio rei do pop ao palco. A amizade entre os dois já rendia frutos. Jay havia rimado no remix de You Rock My World, enquanto Michael retribuiu o favor gravando vocais secretos para o álbum The Blueprint. O convite para o festival surgiu de forma quase que casual, após uma conversa descontraída sobre música. Do outro lado da história, Havoc, dupla de Prodigy no Mobb Deep, explicou mais tarde que o rancor do Mobb Deep contra Jay-Z vinha desde 98, por causa de uma linha na faixa Money Cash Hoes. Prodigy se ofendeu quando Jay rimou que Nova York tinha ficado vulnerável depois que Snoop derrubou os prédios, uma alusão ao polêmico clipe de New York, New York, do The Dogg Pound. Na época das gravações desse clipe, o clima pesou na cidade. Diz a lenda que Notorious B.I.G. ligou para a rádio Hot 97 e revelou a localização do set de filmagem no Brooklyn, o que resultou em tiros disparados contra um dos trailers da equipe. Foi por causa desse atentado que Snoop se motivou a chutar as maquetes dos edifícios no produto final do clipe. Prodigy acha que Jay-Z não tinha moral para opinar sobre a treta, já que não estava lá, e para piorar, tinha se calado quando Tupac o atacou no passado. Na verdade, Jay-Z chegou a preparar um contra-ataque feroz para Tupac e até o apresentou no Apollo Theater, mas engavetou a música em definitivo após a trágica morte do rival em 96. Mas o Mobb Deep era apenas um dano colateral. O verdadeiro alvo de Jay-Z era Nas. A faísca inicial dessa guerra histórica até hoje divide opiniões. Alguns culpam os desentendimentos envolvendo Memphis Bleek, outros citam a recusa de Nas em gravar o refrão de Dead Presidents ou a clássica disputa pelo trono de rei de Nova York. Havia ainda o boato mais íntimo de que Jay-Z teria se envolvido com Carmen, mãe da filha de Nas. Em abril de 2001, Nas chegou a minimizar a situação na revista Double XL, dizendo que ignorava as alfinetadas de Bleek e Beanie Sigel e que estava em paz com Jay-Z. A ilusão de paz ruiu meses depois, como falado anteriormente no Summer Jam de 2001, com a prévia de Takeover. Mordido, Nas contra-atacou rápido com o Stillmatic Freestyle. A guerra estava declarada, mas antes que Jay-Z pudesse desferir o próximo soco lírico, um problema monumental fora dos palcos exigiria toda a sua atenção. A dor de cabeça com um vazamento antecipado de Volume 3, Life and Times of S. Carter, deixou uma cicatriz profunda em Jay-Z. Determinado a não deixar a pirataria estragar seus planos novamente, ele blindou o lançamento de The Blueprint. O cronograma oficial previa o lançamento para 18 de setembro, depois adiado para o dia 25, até que a gravadora decidiu antecipar tudo para 11 de setembro de 2001, como um golpe de mestre contra os vazamentos. O que ninguém no planeta poderia prever era a tragédia que marcaria aquela data para sempre. Anos mais tarde, o rapper relembrou o choque daquela manhã. Ele havia acordado em um hotel em Los Angeles, onde estava para filmar o videoclipe de Girls, 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 e ao ligar a televisão se deparou com imagens que pareciam saídas de um filme de ficção apocalíptica. Diante do cenário devastador dos ataques, Jay-Z agiu rápido e converteu a turnê do disco em um ato de solidariedade, revertendo $1 de cada ingresso vendido da Blueprint Tour para os fundos de assistência às vítimas. Mesmo em meio ao luto e à paralisação que tomaram conta dos Estados Unidos, o álbum se provou um colosso comercial. Foram 427 mil cópias vendidas logo na primeira semana, garantindo o topo da Billboard 200 por 3 semanas consecutivas e pavimentando o caminho para o certificado de platina tripla. Muito além dos números, o conceito de The Blueprint carregava uma bagagem afetiva. Jay-Z revelou que o título nasceu da sua paixão visceral pela soul music, a trilha sonora que seus pais colocavam para tocar na sala de casa durante sua infância e que definiu a identidade calorosa e sampleada do projeto. Essa escolha, porém, virou munição na mão de Nas. No auge da rivalidade,
Nas acusou Jay-Z de falta de originalidade, alegando que ele havia roubado o título do clássico Ghetto Music, The Blueprint of Hip Hop, do KRS-One, de 89. A teoria ganhou ainda mais força entre os fãs porque a instrumental de Takeover traz um sample de Sound of the Police, também de KRS-One, gerando um debate eterno se aquilo era uma provocação velada ou uma homenagem de bastidor. A fotografia de capa foi inspirada em The Firm, um ensaio do fotógrafo britânico Jocelyn Ben Hogue, que retratava a crueza dos gangsters do sul de Londres. Ao colocar sua própria estética e presença naquela atmosfera cinzenta e mafiosa, Jay-Z deu vida a uma das capas mais emblemáticas e copiadas da história do hip hop. Motherfucker, say that I'm foolish. I only talk about Jews. Do you fools listen to music or do you just skim through it? O álbum começa com The Ruler's Back, uma referência à lenda do rap Slick Rick, que possui seu segundo álbum com esse mesmo título. O produtor da faixa, Bink, ofereceu a batida para Black Rob e G-Dep, já que havia criado nos estúdios do Diddy. Como eles não curtiram a batida, ela acabou sendo oferecida a Jay-Z, que ficou com ela. Em seguida vem a demolidora Takeover. Foi só depois de ouvir a provocação de Nas em Stillmatic Freestyle que Jay-Z voltou ao estúdio com sangue nos olhos, adicionando novas linhas para transformá-lo no alvo principal. Vocês sabem que depois de Takeover, Nas lançou Ether e foi considerado o vencedor dessa disputa lírica naquele ponto. Porém, com o passar do tempo, muita gente voltou atrás e percebeu que Jay-Z mandou muito melhor pelo fato dele não ter xingado Nas na diss, e sim ter cutucado ele somente com fatos. Já a Ether foi xingamento puro do início ao fim, e é isso que o público gosta no geral, do caos. E Jay-Z atacou Nas com classe. Mas me conta aí, Ether ou Takeover? Deixa aí nos comentários para eu saber qual a diss você acha que venceu. A produção da faixa foi assinada por Kanye West, que trouxe como espinha dorsal um sample do The Doors da música 5 to 1. 5 to 1, baby, 1 in 5. Mas o processo de liberação desse sample virou uma saga de bastidores. Young Guru revelou que Jan Dinsmore, baterista da banda, estava travando a autorização simplesmente por não compreender a cultura e a linguagem do hip hop na época. Para desatar o nó, Jay-Z usou a diplomacia. Escreveu uma carta pessoal a Dinsmore, traçando um paralelo genial entre o espírito rebelde e contracultural do hip hop e o que o The Doors representava nos anos 60. Para selar o pacto, anexou uma camiseta oficial da Def Jam, que o baterista guarda como relíquia até hoje. O gesto de respeito mútuo funcionou e o sample foi liberado. Caso The Doors mantivesse o não, uma versão recriada em estúdio, sem o sample original, seria usada no álbum. Essa batida alternativa, aliás, tem uma história paralela fascinante. O lendário produtor Jay Dilla chegou a rimar em cima dela na faixa We F'd Up, gravada para o seu projeto engavetado Pay-J, planejado para o início dos anos 2000. Essa versão alternativa de Dilla só veria a luz do dia em Vazamento em 2008. 2 anos após a sua trágica morte. A terceira faixa é Izzo, H-O-V-A. Curiosamente, Jay-Z não botava tanta fé na música de início. Ela havia sido gravada logo no começo dos trabalhos de estúdio e o plano era apostar em outra canção como carro-chefe. Mas a catarse coletiva durante aquela performance na estreia do BET Awards em 2001 mudou tudo, carimbando a faixa como o single principal de The Blueprint. Outro detalhe é que o rapper achava o refrão enjoativo e muito colado ao seu próprio tom de voz, o que gerou a ideia de trazer o vocal feminino para quebrar a monotonia. Essa mudança cirúrgica deu certo musicalmente, mas abriu uma brecha nos tribunais. A cantora Dime Oloa acionou a justiça, exigindo royalties e créditos de coautoria por sua voz na faixa. A banca de advogados de Jay-Z rebateu, alegando que ela havia feito apenas um trabalho padrão de backing vocal e deveria receber o cachê fixo de estúdio. Dime tentou uma liminar agressiva para travar as vendas do single e do álbum, mas a corte de Nova York barrou o pedido,
e a disputa foi resolvida nos bastidores mais tarde. A produção ficou por conta de Kanye West, e essa faixa foi um divisor de águas para ele, que na época ainda era um jovem talento distante de lançar seu primeiro disco solo. O sucesso estrondoso de Izzo injetou o nome de Kanye West no primeiro escalão dos produtores da indústria, dando a ele seu primeiro grande hit nas paradas de sucesso. Kanye foi pego de surpresa quando viu Jay-Z estreando a música na TV, mas a comemoração ganhou um gosto amargo em outra ala do hip hop. Cam'ron e os integrantes do The Diplomats ficaram furiosos com a novidade, alegando que Kanye já havia vendido aquela exata batida para eles. Em retaliação, Cam'ron simplesmente confiscou de Jay-Z um instrumental, que acabou virando o mega hit Oh Boy, jogando mais lenha na fogueira da rivalidade entre eles. Inclusive eu tenho um vídeo falando especificamente sobre essa situação e eu vou deixar aí embaixo no card. Izzo sampleia I Want You Back, do Jackson 5, comandado por um jovem Michael Jackson. E a história fechou um círculo perfeito. Foi justamente ao som desse clássico sampleado que Jay-Z incendiou o Summer Jam antes de paralisar o mundo ao puxar o próprio rei do pop para o palco. A quarta faixa é o segundo single do álbum, Girls, 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 que carimbou seu espaço na 17ª posição da Billboard Hot 100, faturando o disco de ouro. A batida é de Just Blaze, que a esculpiu sob medida para Ghostface Killah rimar. A grande musa inspiradora do produtor foi a sonoridade de Supreme Clientele, a obra-prima que Ghostface havia lançado em 2000, e tem aqui no canal a história por trás desse outro clássico. O instrumental acabou mudando de CEP quando Jay-Z exigiu que seus produtores mergulhassem fundo nos samples de soul music para ditar o tom de The Blueprint. E para coroar o hino, o refrão ganhou um peso histórico inacreditável, costurado com vozes de 3 lendas sagradas do hip hop, Q-Tip, Biz Markie e Slick Rick. Em 2004, Ghostface Killah mandou um freestyle em cima da batida, dando vida ao que estava apenas no campo da imaginação de Just Blaze. Na sequência vem Giga That N, terceiro e último single de The Blueprint. A música alcançou a 66ª posição na Billboard Hot 100. A faixa foi produzida pela dupla de produtores Trackmasters, que revelaram posteriormente que o instrumental havia sido criado originalmente por Nori, na época ainda conhecido por Noreaga, antes de acabar nas mãos de Jay-Z. No fim, a música acabou se tornando mais uma das faixas que ajudaram a consolidar a identidade sonora de The Blueprint. A próxima parada é You Don't Know, outra joia com a assinatura de Just Blaze. Impulsionada por uma produção monumental e pelas rimas transbordando a autoconfiança de Jay-Z, a canção rapidamente se transformou em um dos hinos mais celebrados de The Blueprint. Anos mais tarde, ao revirar as memórias daquela época, Jay-Z relembrou a eletricidade e o clima de competição saudável, mas feroz, que tomava conta do estúdio entre Kanye West e Just Blaze. Os dois jovens produtores operavam em um cabo de guerra criativo constante, tentando a todo custo entregar a batida definitiva para impressionar o chefe da Rockefeller. A disputa era tão intensa que as estéticas de ambos acabaram se entrelaçando, a ponto de Jay-Z ter dito que Girls, Girls, Girls tinha toda a cara de uma produção do Kanye, embora pertencesse a Just Blaze. Para colocar mais lenha nessa fogueira, o produtor Bink entrou no circuito com o mesmo apetite competitivo. Ele fincou o pé e exigiu ter o mesmo espaço e números de faixas no álbum que a dupla rival, elevando a barra técnica das sessões de gravação a níveis estratosféricos. No fim das contas, You Don't Know fincou a bandeira de Just Blaze no topo, e até hoje é apontada em qualquer debate de fãs como uma das obras-primas indiscutíveis do disco. O perfeccionismo nos bastidores de You Don't Know era quase obsessivo. Relatos de estúdio revelam que Just Blaze desmontou e refez a estrutura da batida 2 ou 3 vezes, até sentir que ela tinha o impacto necessário para o álbum. Mesmo com o público já tratando a faixa como uma das maiores obras-primas de The Blueprint, o produtor sentia que a música ainda não tinha atingido o seu teto máximo. Essa inquietação levou Just Blaze a reabrir os arquivos mais tarde, para o álbum seguinte, The Blueprint 2.
The Gift and the Curse. A missão nesse remix era basicamente injetar esteroides na canção, trazendo linhas de baixo muito mais agressivas e baterias colossais. Além disso, Just Blaze carregava o arrependimento de ter deixado a dupla M.O.P. de fora do corte original. Um erro estratégico que ele corrigiu ao convocá-los para quebrar tudo na nova versão. Mais tarde, Just Blaze revelou também que a batida de You Don't Know havia sido projetada para as vozes de Busta Rhymes e Prodigy, do Mobb Deep. O destino acabou sendo sarcástico. A batida que deveria servir de palco para Prodigy virou o tapete vermelho para Jay-Z brilhar, justamente no momento em que os dois travavam guerra. Ocupando a 7ª posição no disco, surge Holla Ho Vito, uma faixa que carrega a assinatura inconfundível de Timbaland. Say hola, oh Vito. That's what they saying when I roll up with my people. My music banging like. O reencontro nos estúdios foi a continuação natural de uma parceria que já colecionava troféus na história do hip hop. Os dois vinham de uma sequência avassaladora de hits como Hey Pop, Big Pimpin' e Giga What Giga Who. Com essa química de bastidor, acertar a mão em mais um clássico era quase uma certeza. Para temperar o conceito da música, Jay-Z convocou um de seus aliados mais fiéis e de longa data, Juan Pérez, o OG Juan, que caminha ao lado do rapper há décadas. Como Juan tem raízes dominicanas, ele atuou como uma espécie de consultor cultural no estúdio, ajudando o Jay-Z a lapidar a pronúncia e a encaixar as expressões em espanhol, que dão o charme e o molho porto-riquenho à identidade da faixa. Logo na sequência, o álbum abre espaço para Heart of the City, Ain't No Love, outra obra-prima com a assinatura de Kanye West, que se tornou um dos pilares emocionais de The Blueprint. A exemplo de outros clássicos do disco, essa faixa nasceu com outro destino em mente. Na icônica Last Call, faixa que fecha seu álbum de estreia, The College Dropout, Kanye revelou que seu plano original era entregar o instrumental a DMX. A ideia era ver o lendário rapper de Yonkers rasgando seus versos ali, mas o destino interveio e a música acabou caindo no colo de Jay-Z. Kanye também relembrou que Heart of the City foi a primeiríssima batida que ele criou após arrumar as malas e se mudar para Newark, em Nova Jersey. Entre os segredos de bastidores, o produtor revelou que R. Kelly foi o responsável por guiar e gravar o refrão na versão inicial. O impacto da música foi tão imediato que Jay-Z chegou a carimbá-la como o primeiro single do projeto. Um plano que só foi abortado quando Izzo estourou e roubou os holofotes. A próxima faixa é Never Change, também produzida por Kanye West, que sampleou Can I Change My Mind, de David Ruffin, de 1973. Uma das letras mais debatidas da carreira de Jay-Z aparece no segundo verso, quando ele menciona ter perdido 92 tijolos quando fazia o corre das ruas. Ao longo dos anos, muitas pessoas questionaram a veracidade dessa história. Mais tarde, porém, Jay-Z esclareceu que a referência não era a perda de 92 quilos de coca, mas sim de $92 mil, quantia que ele precisou recuperar posteriormente. Sun Cry vem na sequência, sendo o quarto e último single do álbum. Curiosamente, foi a única música promocional do projeto que não conseguiu entrar na Billboard Hot 100. Em um papo sincero no programa de Bill Maher, Jay-Z desmoronou a mística por trás da letra e explicou que Sun Cry não foi escrita para uma pessoa só, mas inspirada em 3 relacionamentos distintos que ele condensou em uma única personagem dramática. Ele pontuou que o grande público desconhece o fato de que ele viveu romances de longa data no anonimato, incluindo um com uma garota de Long Island e outro marcante com uma garota chamada Fanny. Na época de Fanny, Jay-Z usava o ombro dela para desabafar sobre os espinhos da indústria fonográfica e dava o suporte financeiro, bancando inclusive um apartamento para ela no Brooklyn. Porém, ele mesmo confessou que sua obsessão em virar um titã do rap falou mais alto do que a presença que a relação exigia. Embora a canção tenha estourado em 2001, aquele sentimento de culpa e melancolia já o assombrava desde o dia em que Fanny fez as malas e o deixou para trás, voltando para Virginia Beach. Chegamos então em All I Need,
Com a assinatura de produção de Bink, a batida traz uma daquelas novelas de bastidores que alimentam as lendas do hip hop. Ela foi moldada originalmente para Numb Brigade, um grupo de rap da Filadélfia. Por anos, uma nuvem de polêmica pairou sobre como essa batida mudou de mãos. Beanie Sigel e outros nomes do coletivo State Property chegaram a acusar Jay-Z publicamente de ter passado a mão na faixa do Numb Brigade, sugerindo que o chefe da gravadora costumava confiscar ideias de artistas menores que orbitavam a Rockefeller. A verdade dos fatos, contudo, é menos conspiratória. O Numb Brigade nem sequer pertencia ao elenco da Rockefeller, estando sob o guarda-chuva da Elektra Records. O elo de ligação era o empresário do grupo na época, Jay Brown, homem que anos depois viria a fundar a Roc Nation ao lado do Jay-Z. De acordo com o produtor Bink, Campbell Hip Hop Joshua, que era um executivo da Rockefeller, vinha tentando comprar a batida de forma insistente. O desfecho aconteceu após a trágica morte de Q-Don, um dos integrantes do Numb Brigade. Com o grupo fragilizado, o destino da música foi redirecionado para o Jay-Z. Em declarações recentes, os membros sobreviventes do grupo da Filadélfia fizeram questão de limpar o nome de Jay-Z, confirmando que o rapper os procurou pessoalmente e que todos receberam seus devidos créditos e compensações financeiras via direitos autorais. Renegade é a 12ª faixa do álbum, a emblemática colaboração com Eminem, marcada por linhas icônicas sobre como o público consome a arte e julga os artistas. Além de rimar, Eminem também assumiu as rédeas da produção. O plano inicial era que ele fizesse uma participação em outra canção do The Blueprint, mas o rapper de Detroit avisou que já tinha uma batida perfeitamente desenhada e pronta para o abate. O processo de criação aconteceu à distância. Jay-Z gravou suas rimas em Nova York antes mesmo de ouvir o que o colega estava preparando em Detroit. Quando as duas partes se juntaram, o resultado foi um marco. Por décadas, os fãs alimentaram um dos maiores debates da história do hip hop: quem entregou o melhor verso? O fogo dessa discussão virou um incêndio quando Nas, no calor da rivalidade, disparou a icônica linha dizendo que Eminem havia jantado Jay-Z em sua própria faixa. Anos mais tarde, com a poeira baixa, o próprio Jay-Z demonstrou grandeza e admitiu em entrevistas que o parceiro provavelmente o superou na canção. Liricamente, a faixa funciona como um manifesto defensivo e uma resposta ácida aos críticos de ambos. Enquanto Jay-Z rebate os dedos apontados para o seu passado nas ruas e a crueza de suas crônicas, Eminem descarrega sua fúria contra as acusações de que suas letras seriam uma má influência para a juventude norte-americana. A grande reviravolta de bastidores é que Renegade originalmente não pertencia a Jay-Z, tendo sido gerada para um projeto do Royce da 5ix9ine. Na época, Royce estava sob o selo da Sony Music e tinha Eminem como produtor executivo de seu disco. Contudo, as barreiras burocráticas entraram no caminho. A Interscope Records impôs travas e só liberaria a voz de Eminem se a música fosse trabalhada como um single de peso comercial. Diante do impasse e pelo fato de Royce e Eminem já terem gravado outras músicas com aquela mesma dinâmica de rimas alternadas, a dupla decidiu engavetar a versão original. Different levels of picking up shovels and dumping you in ditches on the sea level, fronting you can witness, let me refresh you niggas tell you. O que fez a transição para as mãos de Jay-Z ser um sucesso estrondoso foi exatamente a quebra de expectativa. Em vez da sincronia espelhada que Eminem tinha com Royce da 5ix9ine, o encontro com o chefe da Rockefeller trouxe um contraste genial de estilos, cadências e timbres, injetando uma energia completamente nova à canção. Antes de passar o bastão e entregar a fita para Jay-Z, Eminem fez questão de ligar para o Royce da 5ix9ine para pedir sua bênção. Com o sinal verde do amigo, a faixa encontrou seu destino final e o resto virou história. O ponto final oficial do álbum vem com Blueprint, Mama Loves Me, uma faixa intimista onde Jay-Z olha para o espelho do passado, relembra os espinhos de sua infância e presta uma homenagem sincera às figuras que moldaram seu caráter e que ele mais admira na vida. Mas o encerramento do álbum era na verdade uma ilusão. Quem comprou o CD na época descobriu que o álbum guardava 2 segredos trancados em formato de faixas escondidas. Para alcançá-las, o ouvinte precisava exercitar a paciência. Era preciso deixar Blueprint Mama Loves Me rodar até o último segundo, e após um breve e misterioso silêncio, o som era invadido por Breathe Easy, Lyrical Exercise. A engenharia por trás desse segredo foi puramente burocrática.
Just Blaze revelou que, quando o prazo estourou e o design do encarte e a tracklist oficial precisaram ser despachados para a fábrica, Jay-Z ainda não tinha terminado a música, ele só havia cimentado o primeiro verso. Como o rapper só colocou o ponto final na gravação com o encarte já fechado, a solução para não perder o material foi embuti-lo como uma surpresa fantasma. A segunda e última faixa escondida é Girls, Girls, Girls Part 2. A produção é de Kanye West e, segundo o Just Blaze, que produziu a parte 1, teria admitido que a batida de Kanye era mais forte que a dele. Girls, 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 I do adore. You put your number on this paper. Essa é a faixa que conta com os vocais não creditados de Michael Jackson, algo que Just Blaze posteriormente confirmou após encontrar as gravações enquanto explorava um servidor. Kanye também gravou sua própria versão sobre a batida, considerada por alguns como a melhor entre as três. Hoje, devido aos serviços de streaming Breathe Easy, Lyrical Exercise, agora intitulada somente como Lyrical Exercise, e Girls, Girls, Girls Part 2 não são mais faixas escondidas e aparecem como faixa 14 e 15 nas plataformas. Por fim, mais do que um álbum lançado em meio a um dos dias mais trágicos da história dos Estados Unidos, The Blueprint simbolizou o momento em que Jay-Z consolidou sua visão artística e redefiniu os rumos do hip hop. Em meio a batalhas judiciais, uma guerra de rimas contra Nas e mudanças profundas na indústria, o rapper entregou um trabalho que transformou sua carreira, impulsionou produtores como Kanye West e Just Blaze e serviu de molde para toda uma geração. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo de mais esse clássico até aqui. Não esqueça de deixar seu like, deixar o super hype que ajuda muito a impulsionar o vídeo e também inscreva-se no canal. Até o próximo Eyo!